Olá para você que nos acompanha pelo YouTube e por nossas redes sociais. Seja bem-vindo! Em maio nós comemoramos o Dia do Médico Geriatra. E para falar sobre essa fase tão importante da nossa vida, nada melhor do que conversar com um especialista na área. Hoje a gente conversa com a doutora Jéssica Pietro Pupo, geriatra do Centro Médico Gastroclínica. Seja bem-vinda e parabéns, doutora! Obrigada! Bacana. Doutora, vamos começar desmistificando um certo assunto. Quando a gente fala em pacientes de um médico geriatra, muitas vezes pode-se ter a imagem de um paciente idoso acamado, que precisa sempre do auxílio de um acompanhante para realizar tarefas básicas. Essa imagem é 100% real, como um paciente que recém entrou talvez na terceira idade, ou um paciente já idoso que entende isso, mas que consegue certa independência, ele também encontra espaço dentro da geriatria? Perfeito, Pedro. O envelhecimento ele é muito heterogêneo, né? Hoje em dia, especialmente, é extremamente comum a gente ver duas pessoas com a mesma idade, mas com condições físicas, clínicas, mentais completamente diferentes. Então, a geriatria ela vai cuidar de todos esses perfis de pacientes, né? Dentro da geriatria, a gente faz não só o tratamento de doenças, o controle de doenças crônicas, mas a gente também faz o que a gente chama de promoção à saúde, que é justamente atuar em cima desse paciente, que é o paciente independente, o paciente robusto, faz uma atividade física, para que ele continue mantendo essa independência, esse grau de atividade, a cognição preservada por mais tempo. Então, essa ideia de que o geriatra trata apenas de quem está muito doente, né, ela não é verdade. Também trata. Existe sim o perfil de pacientes geriátricos acamados, mais dependentes, com doenças neurodegenerativas, mas existe também e cresce cada vez mais o número de pacientes que busca o geriatra para se manter saudável. Bacana, doutora. E quando a gente fala justamente dessas questões físicas, também é indissociável pensar nas questões psicossomáticas, talvez sociais, inclusive. Como que vocês lidam nessa parte mais psicológica do idoso, que também acredito que seja bastante complexa? Com certeza. Essa parte emocional, né, a gente não consegue dissociar isso da saúde física, né? As duas coisas estão extremamente ligadas. Eu falo muito para os meus pacientes, quem não está, por exemplo, dormindo bem, não fica com um humor bom durante o dia. Fica mais sensível, por exemplo, até a estímulos dolorosos. Então, não tem como a gente dissociar a saúde mental da saúde física. Isso é algo extremamente importante nos idosos, sim. Não só quando a gente fala em relação a algum transtorno psiquiátrico, né? Um transtorno depressivo, um transtorno ansioso, mesmo uma insônia, mas também quando a gente fala de participação social, né? Então, qual é a função daquele idoso dentro da família? Qual é a participação social dele dentro da comunidade? Qual é o lazer que ele pratica? Todas essas coisas elas estão interligadas e elas têm que ser avaliadas assim no atendimento para que a gente consiga, de maneira global, chegar aos resultados que a gente deseja. A gente não consegue realmente dissociar uma coisa da outra e muitas vezes não é fácil abordar esses assuntos, mas é extremamente importante. Os pacientes idosos, eles são receptivos em relação a esses cuidados? No geral, sim. A minha experiência é de que, geralmente, quando o paciente chega até o geriatra, ele já está buscando esse tipo de atendimento, né? Ele já está buscando um atendimento mais global, onde ele possa justamente ter abertura para falar sobre essas outras coisas que talvez ele não tenha abertura até mesmo dentro de casa, né, com os familiares. Então, no geral, a minha experiência é muito positiva, sim. Interessante. Eu gostei que a doutora falou bastante da família e da inter-relação que ela tem com o paciente idoso. Que tipo de recomendação a sua área de geriatria e até você, como especialista, faz não só aos pacientes, mas à família, quem acompanha, quem está junto nas consultas? Que tipo de relação essa família pode ter em relação ao idoso que vocês recomendam? Olha, eu sempre falo que quando a gente trata um idoso, a gente não trata só o idoso, né? A gente trata o idoso e a gente trata junto a família. Então, quanto mais envolvida essa família tiver nesse cuidado, melhor.
Óbvio que alguns idosos com a cognição preservada, mais independentes, eles vão precisar de um apoio da família, mas não tanto de um auxílio, né? Então, aquela família está presente no dia a dia, ajudar esse idoso a encontrar o local dele dentro daquele novo cenário familiar que muitas vezes com o envelhecimento muda, né? Então, morava o idoso e a idosa na casa dos dois há muitos anos, aí um deles falece, aquele idoso acaba indo para a casa dos filhos. Então, nesse sentido de incluir o paciente na rotina, né, fazer com que ele sinta que ele faz parte, sim, daquele núcleo familiar é extremamente importante. Isso no caso dos pacientes, né, mais independentes, com a cognição mais preservada. Estimular o idoso a continuar sendo independente, né, isso é uma coisa muitas vezes que eu vejo muito os familiares na ânsia, né, na vontade de ajudar, eles acabam tirando funções do idoso. Então, o idoso que ele é capaz, sim, de fazer aquelas atividades, ele acaba sendo restringido pelos familiares. Então, o familiar, ele fala assim, ah, não, a mãe, ela já está idosa, eu não vou deixar ela mais lavar uma louça, ela fazer uma comida, ela passar um pano no chão, mas às vezes aquilo faz parte da cultura daquela pessoa, né? Aquilo faz parte do dia a dia dela, é como ela se sente útil, e aí muitas vezes esse idoso acaba entrando em depressão, acaba perdendo até cada vez mais funcionalidade justamente por ficar cada vez mais restrito. Então, acho que nesse sentido eu sempre falo também, permitir que o paciente faça com segurança. É diferente de você proibir, então não vai mais sair de casa. Não, tudo bem, às vezes não dá para sair de casa sozinho por N razões físicas ou psicológicas ou cognitivas, mas então vamos sair juntos, né, e não vamos ficar restritos. Acho que é mais nesse sentido de fornecer aquilo que o paciente precisa. Às vezes vai ser auxílio para as atividades, às vezes vai ser só a presença na consulta, às vezes vai ser a presença no dia a dia, mas o que fizer sentido ali dentro de cada família. Nossa, muito importante isso. Doutora, vamos falar sobre medicina preventiva dentro dessa área. Como que é lidado? A gente supõe, a gente imagina que é um momento de muito mais cuidado, muito mais cautela. Como que o médico atua nesse caso? No caso do paciente idoso, a gente tem algumas particularidades, né? Então, da mesma maneira que a gente tem alguns exames que são indicados para o rastreio de doenças na população mais jovem, então, uma mulher jovem faz uma mamografia, um Papa Nicolau. No idoso, a gente também tem rastreios específicos de acordo com a idade, de acordo com as comorbidades, né, as doenças que o paciente já tem. Então, o ideal é fazer esses rastreios, né, na periodicidade indicada, então, pelas sociedades. Além disso, duas coisas que são essenciais, né? Atividade física. Então, atividade física é para a gente se manter funcional, né? O que é a funcionalidade? É a capacidade de continuar fazendo as coisas sozinho quando a gente é mais velho. Então, para a gente se manter funcional, a gente precisa de músculo, a gente precisa de força, a gente precisa de equilíbrio. E para que a gente consiga isso, é essencial a atividade física. Então, a atividade física é essencial para o paciente se manter funcional. E estímulo cognitivo, né? Estímulo cognitivo, manter a cabeça ativa, seja fazendo mesmo trabalhos manuais, que às vezes a impressão é de que não, é um trabalho manual, mas não, é um trabalho mental também, ou aprender uma nova língua, tocar um instrumento musical, fazer uma jardinagem, uma pintura, jogar um baralho, continuar trabalhando, diversas opções, né, de estímulo cognitivo, mas que o paciente mantenha não só o corpo são, mas a mente sã. Então, rastreios, fazer atividade física, você manter a cabeça ativa, né? Então, um estímulo cognitivo, controle daquelas doenças que o paciente já tem. Então, o paciente é diabético, o paciente é hipertenso, ele tem que fazer um bom controle dessas comorbidades para evitar um agravamento, né, e outras doenças no futuro também. E manter também esse contato social, né? Então, manter a saúde física, mental, espiritual, etc. O que fizer bem para o indivíduo, né? Cada um à sua maneira. Que legal. Doutora, dentro de toda essa área, a gente já pôde perceber que é bem complexa, é bem abrangente. Você lida não só com uma pessoa, mas com várias, né?
Quais são os principais desafios que você, talvez na sua particularidade, note que essa especialidade requer? Eu acho que justamente esse ponto que você falou, ele é um ponto-chave, né? Quando a gente trata o idoso, a gente realmente trata a família, e isso pode ser algo muito desafiador e algo muito bom ao mesmo tempo, né? Desafiador no sentido de que se aquela família ela não participa e ela não traz o apoio que aquele idoso precisa, muitas vezes a gente não consegue ter sucesso nas nossas condutas como médico, né? Então, isso é extremamente frequente ou extremamente prevalente naqueles idosos que realmente estão, por exemplo, começando com um quadro cognitivo, seja ele um Alzheimer ou alguma outra demência, onde eles precisam do auxílio da família para que, por exemplo, tomem as medicações corretamente, senão eles não vão se lembrar. Então, se a família não está presente nesses casos, a gente muitas vezes não consegue seguir em frente no tratamento. E, por outro lado, quando a família é uma família presente, que auxilia, que participa, aí as coisas fluem muito bem, né? Então, ao mesmo tempo pode ser muito gratificante, muito fácil, muito bom, mas ao mesmo tempo muito desafiador. Nossa, que conversa excelente, doutora. Te agradeço, inclusive, por toda essa informação, por essa aula que você deu para mim e também para quem está nos assistindo. E sinta-se sempre convidada a voltar aqui para o programa. Que isso, eu que agradeço a oportunidade. Foi muito bom estar aqui com vocês. Bacana. E se você também gostou do assunto de hoje, você pode seguir e acompanhar mais temáticas como essa no Instagram da doutora, que é @dra.jessicageriatra no Instagram. Doutora, muito obrigado novamente. Também agradeço o pessoal de casa que nos assistiu até o momento. Preciso lembrar, deixe uma curtida, deixe um comentário, suas dúvidas, suas questões e compartilhe para alguém que se interessa por esse assunto. Ative também o sininho se você estiver assistindo pelo YouTube. Assim é uma forma de você receber a notificação de que existem novos vídeos na palma da sua mão. Essa é a TV Medicina e Saúde, sempre trazendo informações sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida para você. Até mais, tchau, tchau!